Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula 8, vamos ver sobre o endereçamento de redes e a criação de subredes, tá bom? E hoje, na aula de hoje, a pergunta que a gente tem, que vai resumir a nossa aula, né? É a seguinte: imagine que a gente tem uma rede que ela é composta aqui por 4 computadores da contabilidade, tá certo? Isso aqui é uma parte de uma rede de uma empresa. Esses computadores estão ligados por meio de um switch, ok? E temos também 4 computadores da área de engenharia dessa empresa, que também estão ligados por meio de um switch. Essas duas redes, elas estão interligadas entre si por meio de um terceiro switch, e esse switch está conectado no roteador, tá certo? O problema que eu tenho é o seguinte: eu não quero que os dados trafegados aqui na parte de engenharia, eles sejam enviados, por exemplo, para a parte da contabilidade. Então eu quero criar como se fosse uma rede diferente aqui para engenharia e outra rede aqui para contabilidade, tá? Então, a pergunta da aula de hoje é a seguinte: como podemos filtrar e isolar o tráfego de rede entre as redes mostradas, tá certo? Como é que eu faço para isolar o tráfego nessas duas redes aqui? Para a gente ver como é que a gente faz isso, primeira coisa a gente tem que, aqui na verdade, quase que relembrar, né? Já foi falado na aula anterior, na aula 7, sobre como é o endereçamento e a comunicação em uma rede de computadores, né? O endereço IP, que é o que a gente viu que é utilizado na camada 3, né? Ele é utilizado pelos computadores para enviar dados pela rede. O endereço IP versão 4, né, que a gente chama de IPv4, ele é simplesmente uma série de 32 bits, como eu falei, né? São 4 conjuntos de 8 bits, e esse conjunto de 8 bits aqui, ele é chamado de octeto. Então, na verdade, temos 4 octetos aqui formando o endereço IP, tá certo? Só que ao invés de a gente representar aqui na forma binária, né, até porque ficaria muito longo para escrever, imagine escrever esse número aqui em binário: 10101100, 00010000 e assim por diante. A gente faz essa representação de cada octeto na forma decimal. Então isso aqui a gente vai representar, por exemplo, como 172, que é nada mais do que esse valor binário aqui em decimal, 16.254.1, ok? Então reparem que o maior valor que eu posso ter, né, já que eu tenho 8 bits, o maior valor decimal correspondente para 8 bits que eu consigo escrever é 255, né? A gente vai conseguir então os valores entre 0 e 255. Então, a gente viu também que esse endereço IP ele é composto por duas partes, né? Eu tenho 4 octetos aqui, eles podem ser divididos em duas partes. A primeira parte ela é para identificar a rede. A gente até viu na última aula, né, que os 3 primeiros números aqui identificavam a rede, naquele caso. E a segunda parte aqui, né, que pode ser 1, 2 ou 3 octetos, aqui no caso do exemplo da nossa última aula, apenas o último octeto aqui, ele representava o host, né? Então, para identificar cada host individualmente dentro da rede, eu utilizo a segunda parte, tá certo? Outra coisa que a gente viu é que o endereço IP, né, ele tem que ser exclusivo para cada interface de rede. Então, cada host ele tem que ter um IP diferente, tá certo? E se eles estiverem na mesma rede, essa primeira parte aqui do meu endereço IP tem que ser igual, né? Então, o endereço IP no geral é diferente e a primeira parte que identificar a rede tem que ser iguais para eles conseguirem se comunicar, ok? Um outro detalhe é que quando a gente vai especificar para um computador o endereço IP, a gente sempre especifica junto a máscara de subrede, tá certo? A máscara de subrede também é um conjunto de 4 octetos, ou seja, 4 conjuntos de 8 bits, tá certo? E que também elas são representadas em decimal. Aqui, por exemplo, tem uma máscara de rede, ó, no qual eu tenho os
três primeiros octetos aqui todos em 1, né? Então o decimal equivalente a 255, 255, 255, e o último aqui é 0. Não é por acaso que todos esses valores são 1, tá? Isso tem a ver com a forma com que a máscara ela vai funcionar, que a gente já vai falar daqui a pouco. Uma outra forma de representar a máscara de subrede também é por meio da quantidade de 1s que existem aqui em sequência na máscara. Então essa rede aqui, se eu contar, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então ao invés de eu colocar 255, 255, 2550, eu coloco simplesmente barra 24, indicando aqui, né, sempre começando da esquerda para a direita, quantos 1s eu tenho em sequência. Então se eu sei o número de 1s, o resto aqui até dá 32 bits, eu completo com 0. Então, por exemplo, a máscara que é simplesmente barra 8, eu tenho 8 bits em 1 e o restante em 0, tá certo? Muito bem. E como é que os hosts sabem identificar qual parte do meu endereço IP representa a rede e qual parte representa o host? Eles fazem isso por meio da máscara de subrede. Sempre ali onde tem os bits 1, né, que a gente viu aqui na nossa máscara de subrede, essa parte aqui, ó, onde tem os bits 1, eles vão considerar que fazem parte da identificação de rede, né? Que lembra que no endereço IP, a primeira parte é o endereço de rede? Eu sei isso olhando a máscara. Então a máscara aqui, como é 255, 255, 255, eu sei que essa parte aqui, os três primeiros octetos, representam a identificação de rede, tá? Como é que isso é feito? Como é que é feita essa identificação no computador? O computador, né, isso é feito em algumas etapas. A primeira dela, ele vai comparar a máscara de subrede com o endereço IP, fazendo a operação AND, bit a bit. Então ele vai pegar aqui, ó, meu endereço IP, que está representado em decimal, 192, 168, 10, 10. A gente sabe que, na verdade, isso aqui, né, seria essa sequência de bits aqui, ok? A máscara de subrede é representada em decimal, 255, 255, 2550. Mas a gente sabe que, na verdade, é essa sequência de bits aqui, ok? Então, se eu fizer um AND bit a bit, ó, vou começar aqui pelo bit mais significativo, mais à esquerda. 1 AND 1 dá 1. 1 AND 1 dá 1. 0 AND 1 dá 0, né? 0 AND 1 dá 0 e assim por diante. Então, eu vou fazendo aqui um AND lógico. Repare que basicamente, né, a gente pensando na lógica AND como um filtro, onde tem 1 ele deixa passar o bit, onde tem 0 ele não deixa passar e fica 0, né? Lembrando lá as leis dos sistemas digitais, A, ou seja, um número qualquer, AND 1 é o próprio A, ou seja, um número qualquer, AND 0, sempre vai dar 0. Então repare que aqui, ó, deu essa sequência de bits que é exatamente, ó, 192, 168, 10, 0. Lembra que eu até falei na última aula? Aqui termina com 0 porque está identificando a rede. É por causa disso. Quando eu faço um AND lógico aqui com a máscara de subrede, esse endereço, esse conjunto de octetos aqui, representa o endereço de rede. Tá certo? Então aqui está falando, né, os 1s na máscara de subrede representam a parte da rede, então é só ver aqui, ó, aqui tudo é 1, então essa parte aqui toda identifica a rede. E onde tem 0 identifica host. Então aqui para essa rede específica, né, eu tenho apenas o último octeto identificando cada host. Ok? Muito bem. Para a gente, então, calcular o número de hosts em uma rede, né, o que eu faço? O número de hosts em uma rede ele é igual a 2 elevado ao número de bits de host. Então, aqui, por exemplo, eu tenho todos esses bits aqui são bits de host. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Como que eu sei que são bits de host? Porque aqui na máscara de subrede são todas as posições que
acompanham os zeros, tá certo? Então, eu teria aqui 2 elevado a 8, tá certo? Que daria 64. Menos 2. Por que menos 2? Porque tem dois endereços IP que eu não utilizo, né? Quando eu tenho tudo zero aqui no final, ó, aqui quando o host ele tem todos os bits em zero, eu não uso esse endereço porque esse endereço identifica a rede, né? Se eu colocar tudo zero aqui, ó, vai ficar 192.168.10.0, que é o que a gente chama de endereço de rede. Então, esse endereço eu não vou utilizar para nenhum computador, tá certo? E quando eu coloco tudo 1, então aqui, ó, eu colocaria tudo 1, o final ia ficar 255. E sempre quando eu tenho tudo 1 nas posições de host, aqui não importa, né? Se é 1, 2 ou 3 posições de host. Se eu preencher tudo com 1, isso aqui é o endereço de broadcast da rede. Se eu coloco para essa rede anterior, então, o endereço 192.168.10.255, lembra como é que funciona o broadcast? Eu não estou mandando uma mensagem para um único computador específico, eu estou mandando uma mensagem para todos os computadores da rede, tá? Tudo 1 nas posições de endereço IP significa o endereço de broadcast. Então, aqui no caso, né, 2 elevado a 8 menos 2, então 2 elevado a 8 né, são 256, aliás, me desculpe, eu falei anteriormente que era 64, 256, tá? Menos esses dois endereços aqui, então 256 menos 2 é igual a 254 hosts que eu posso ter nessa rede, tá? Muito bem. Aí vai entrar o conceito de gateway padrão, que a gente também já falou aqui, né? Então, o roteador ele vai funcionar como um gateway para outras redes, tá certo? Então, dessa forma, todos os computadores que estão na rede, elas têm que conhecer o endereço IP do roteador para conseguir acessar a internet, por exemplo, ou uma rede externa, tá? Esse endereço, então, do roteador é o que a gente chama de endereço de gateway padrão, ok? Por quê? Porque gateway é o nome que a gente dá para esse equipamento que faz a junção, vamos chamar assim, de duas redes diferentes, né? Aqui eu tenho a rede da internet, né, que é uma grande rede de computadores mundial, e aqui eu tenho a minha rede local. Então esse equipamento é chamado de gateway porque interliga essas duas redes aqui, ok? E o gateway padrão ele pode ser configurado de duas maneiras. Ele pode ser configurado estaticamente. O que é uma configuração estática? É aquela configuração que você determina de maneira estática o endereço de um host ou de um equipamento qualquer, tá? Então você vai lá no computador e vai digitar isso manualmente. Ou pode ser recebido por meio do DHCP. O que é um DHCP? É um servidor que ele vai atribuir os endereços IP, vamos chamar de automaticamente. Então a gente tem um servidor aqui que sempre que um computador quiser acessar a rede, ele vai enviar um IP para ele e vai enviar também junto o gateway padrão, tá certo? Para ele conseguir acessar essa rede. Vocês vão ver que geralmente o gateway padrão é o primeiro endereço de host. Então aqui tem um exemplo muito comum de gateways padrões. O endereço IP dele seria, por exemplo, 192.168.1.1, final aqui 1. Ou, na casa de vocês também, pode ter, por exemplo, um outro gateway muito padrão, 192.168.0.1. É por isso que na maioria das vezes, não sei se já tentaram, quando você digita esse IP no navegador de vocês, abre a tela para acessar o roteador, né? Porque você está, na verdade, acessando o roteador da casa de vocês, tá certo? Como eu falei, né? Então, os endereços IP eles podem ser atribuídos de duas maneiras diferentes. A primeira é essa estática, tá? Que é o que? A gente manualmente vai digitar o endereço IPv4, a máscara de subrede e o gateway padrão, tá? A gente faz isso, por exemplo, para impressores e servidores, né? Porque se não quer, por exemplo, uma impressora, você configurou ela, aí configurou ela num dia, no outro dia você vai tentar imprimir, fala que a impressora não está na rede porque mudou o IP. Você não quer isso, né? Então você configura o mesmo IP para sempre que você for imprimir, já está tudo configurado. Então a gente utiliza a configuração estática.
Isso aqui é uma telinha do Windows mostrando como é que é essa configuração, tá certo? Então essa parte aqui, ó, use o seguinte endereço IP. Então aqui a gente configura, insere manualmente aqui, digita. Endereço IP 192.168.1.32. A máscara de subredes tem que inserir também 255.255.255.0, tá? E o gateway padrão, aqui por exemplo, 192.168.1.1. Repare de novo que aqui o gateway padrão ele termina com 1, né? Que vamos falar, um procedimento muito comum na configuração desses gateways, tá? A segunda forma de configurar um endereço IP é dinamicamente, tá? Dinamicamente, quem que vai atribuir isso? A gente vai ter um servidor que vai, toda vez que um computador quiser acessar a rede, esse servidor vai enviar essas informações para ele. Um endereço, uma máscara e o gateway padrão, tá? No Windows, quando a gente quer fazer isso, o que é o padrão, o computador de vocês deve estar dessa forma, a gente seleciona essa opção, obter o endereço IP automaticamente. E quem que é esse servidor DHCP na nossa casa? É o próprio roteador. Então, o roteador da casa de vocês aí, né, esse modemzinho aí de internet, geralmente, é ele que, quando o seu computador vai acessar a rede, é ele que determina o endereço IP, a máscara de subrede e o próprio gateway padrão para o seu computador. Então, cada vez que seu computador acessa a internet, ele geralmente faz isso de uma maneira diferente, tá? Por causa disso, porque cada vez a gente vai atribuir um IP diferente para ele, tá certo? Eu vou parar por aqui, para essa aula não ficar muito grande. Eu já continuo falando sobre o funcionamento do DHCP na próxima parte, na parte 2 dessa aula.